O novo salário mínimo do Brasil foi anunciado pelo presidente Lula, e essa decisão está dando o que falar. Para milhões de trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais, esse ajuste representa uma esperança de dias melhores. Mas o que isso realmente significa para o bolso do brasileiro e para a economia do país? Será que o aumento acompanha o custo de vida ou é apenas um alívio temporário diante de tantos desafios econômicos? Hoje, vamos analisar todos os detalhes desse decreto, o impacto no poder de compra, as reações do mercado e o que especialistas dizem sobre as possíveis consequências dessa mudança. Prepare-se, porque esta é uma questão que afeta diretamente você, sua família e o futuro do Brasil. Nosso site traz outro destaque que vai aparecer na sua tela nesse momento, envolvendo o presidente Lula. Cadê? Lula prepara decreto para aumentar salário mínimo para R$ 1.518 em janeiro. Carla Araújo, essa que nos falava agora há pouco, e Eduardo Militão assinam a reportagem, me pegaram aqui no pulo, porque eu ia no nosso telão aqui passar a reportagem da nossa Carla. Pode colocar aqui na tela, ó. O presidente Lula deve baixar um decreto até o final do ano, fixando o novo salário mínimo, R$ 1.518, segundo a apuração da nossa Carla Araújo e sua equipe em Brasília. O texto ainda não chegou à Casa Civil. Pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada, o salário mínimo subiria de R$ 1.412 para R$ 1.502 em janeiro. Só que a lei orçamentária previa um aumento maior. O projeto não foi sequer votado no Congresso, ficando para ser aprovado apenas em 2025. Enquanto isso, o decreto presidencial deve definir a remuneração mínima dos brasileiros. R$ 1.518, Carla. É isso. Na verdade, Diego, esse decreto ele tá em fase final, né? Ele vai chegar na área jurídica da Casa Civil e a expectativa é que ele tenha que ser publicado até o dia 31 de dezembro, como sempre, né? Enfim, tem aí, não tem exatamente um ganho, né? Esse salário mínimo, mas é o que cabe na lei orçamentária, e o ministro Alexandre de Padilha disse que hoje que a expectativa do Congresso é que o orçamento, que acabou ficando para ser votado no ano que vem, seja votado até março, né? Tem umas lacunas, mas o salário mínimo começa a valer a partir de janeiro, por isso esse decreto, como sempre, todos os anos, tem que sair até o dia 31 de dezembro agora, Diego, nos próximos dias. E aí, Couto, é uma boa notícia? Dá um gás aí para o governo Lula? O que você acha? Não chega a ser muito boa, não, viu? Porque isso aí também não vai ter aumento maior para os aposentados, que é o meu caso, né? Pelo pacote fiscal que foi aprovado, vai ter aumento, mas um aumento inferior ao que era esperado, que vinha sendo no reajuste real do salário mínimo, né? E isso afeta várias outras contas do governo. Agora, o que é incrível, é que nós começamos mal 2025 já sem orçamento, né? Dizer que só vai sair em março esse orçamento é muito tempo. Está tudo muito mal parado lá em Brasília. Eu não consigo entender isso. O Congresso está chantageando o governo, a verdade é essa. Por que eles enrolaram com a história do orçamento e vão enrolar com outras coisas? Porque é a questão das emendas. Tudo por dinheiro, é que nem o programa do Silvio Santos, né? É tudo por dinheiro. Então, por causa das emendas, que está um rolo danado com o Supremo Tribunal Federal, que é tudo fora de controle, é uma farra, uma festa do caqui com dinheiro público, né? Então, está tudo amarrado nisso. E nem o orçamento conseguiram aprovar, que ficou para março do ano que vem. Tá feia a coisa. Pois é, tá feia. E, Carla, essa preocupação com as emendas, né? Agora o Flávio Dino agiu, o governo não vai se meter nessa bola dividida. Alguns falam que é um jogo duplo do presidente Lula com o ministro Flávio Dino, não necessariamente do governo como um todo, mas em especial da figura do presidente Lula tentando, de certa maneira, agir. Olha, não sei se é isso, até não sei se é a forma mais recomendável, né, diante do processo democrático, que isso aconteça. Porém, analisando o fato, né, eu não tenho informação de que isso está acontecendo, né? Tô falando de que alguns parlamentares, líderes falam sobre isso. Eu não tenho essa informação, não posso dizer se isso ocorreu de fato ou não, se foi uma decisão do próprio ministro Flávio Dino. Agora, exigir que o dinheiro seja transparente, né, origem, destino, como ele vai ser utilizado, é o mínimo, né? Nem o mínimo eles querem oferecer. Me parece realmente que aí não dá para defender, né? Assim não tem como te defender, meu amigo.
Diego, mas a posição do governo nesse momento em relação às emendas, a gente tem falado aqui, né? Ele é ao mesmo tempo refém e cúmplice, porque o governo, na última votação para aprovação do pacote fiscal, também aí abriu seus cofres, liberando uma série de emendas extras, inclusive prometendo para parlamentares que votassem a favor do pacote 5 milhões de emendas extras para deputados e 12 milhões para senadores. Aí a gente tem uma série de modalidades de emendas, né? Nesse caso da decisão do ministro Flávio Dino, a gente está falando das emendas de comissão, as que não são obrigatórias, e que elas foram assinadas, elas foram alvo aí de uma manobra do Lira e elas foram assinadas por só 17 líderes. E aí foram essas que o ministro disse que o cálculo da decisão do ministro Flávio Dino, que leva em consideração aí a petição de alguns partidos, é de 4,2 bilhões em emendas. A gente fez uma matéria aqui no UOL que mostra que o governo estava procurando aí os padrinhos de 5,4 bilhões, ou seja, o valor ainda pode ser um pouquinho maior do que está aí na decisão. A questão é, tudo de emenda de comissão está bloqueada, não vai ser pago. E aí, Diego, a gente vai para uma informação importante de hoje. O presidente da Câmara, Arthur Lira, interrompeu as férias que estava passando em Alagoas. Ele tinha dito a jornalistas, quando encerrou o ano legislativo, que ele só retornaria depois do Réveillon, se não tivesse nada grave. Mas ele voltou. E aí ele voltou para Brasília, convocou uma reunião de líderes, oficialmente, teoricamente, para discutir a composição da mesa, né, que vai ser feita a partir do ano que vem, que também é alvo aí de acordos entre os partidos e as lideranças da casa, mas essa questão das emendas é o centro das atenções. Tanto é o centro das atenções que, antes dessa reunião de líderes, o Lira foi até o Palácio da Alvorada, segundo a assessoria dele, convocada por Lula. Lula chamou Lira lá para conversar sobre as emendas, evidentemente. A gente lembra que o presidente Lula, um pouco antes da cirurgia dele, ele atuou diretamente, ele entrou nessa negociação em relação às emendas. Ele chamou Lira e Pacheco no Planalto para tentar um acordo sobre votações e liberação de emendas no âmbito já dessa discussão que acontecia da outra decisão do ministro Flávio Dino relacionada a isso. E aí agora, vamos ver como é que o governo vai agir, porque o próprio ministro Alexandre Padilha, que é um desafeto de Lira e não estava, a princípio, na mesma reunião, disse que a AGU não vai se manifestar nessa questão. Tem que ver como é que o governo pode ajudar e como é que foi o tom dessa conversa de Lula e Lira. Lembrando que o presidente da Câmara está na sua despedida, né? Que em fevereiro ele deixa o cargo e o mais cotado para assumir aqui é o deputado Hugo Mota, que é apadrinhado de Lira. Enfim, tem toda essa discussão. Os parlamentares reclamam do governo e dessa decisão do STF, como você colocou, porque eles aprovaram um pacote e logo depois essas emendas foram suspensas. Enfim, é uma novela essas emendas, viu, Diego? Vai demorar um pouquinho para resolver, eu acredito. Espero que da melhor maneira possível, porque é o nosso dinheiro, Couto, não é isso? O grande problema aí é que houve um acordo do governo com a Câmara. Eles aprovaram um decreto na Câmara de novas normas, novas regras aí de transparência para as emendas, né? E o governo concordou. Só que a Câmara não fez isso, não cumpriu as regras que eles próprios estabeleceram no Supremo Tribunal Federal. E foi aí que o Dino resolveu acabar com a brincadeira. Então não adianta nada o Lira falar com o Lula, porque realmente não é o Lula que vai resolver isso. Isso é uma coisa que está no Supremo e é uma questão de honra do Dino de acabar com essa farra das emendas parlamentares, que, aliás, foi também uma promessa do Lula durante a campanha, me lembro bem, ele falou, vou acabar com o orçamento secreto e tal. E agora, isso tudo que eles estão fazendo aí é a volta do orçamento secreto com outro nome, né? E enquanto isso aí não for resolvido, o dinheiro vai continuar vazando do Tesouro Nacional. Então, enquanto de um lado ficam discutindo corte de gastos aí para o ajuste fiscal, de outro, cada vez o Congresso, a Câmara, quer cada vez mais dinheiro, né, para suas emendas. E a conta nunca vai fechar. Difícil mesmo. Fazer isso mesmo. É verdade. Alguém tem que agir, né, de maneira mais contundente para, pelo menos, indicar uma saída.